Seja muito bem-vindo ao meu cafofo teológico e apologético. Eu sou o pastor Alexandre Farias. Hoje o assunto: como você conversa com seu filho sobre Halloween. Bom, se esse tema é importante para você, para os seus filhos, faz o seguinte, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber os próximos vídeos. Essa playlist Pais e Filhos, eu não sei se eu vou manter esse nome, mas é uma playlist que vai se dedicar à educação dos nossos filhos, tratar sobre assuntos importantes da sua vida, vida escolar, na sua vida de fé. Então fica comigo, eu quero fazer essa playlist para que você oriente os seus filhos da melhor forma possível diante da palavra de Deus, tá bom? Muita gente me pergunta, pastor, eu deixo meus filhos participar do Halloween? Pastor, tem alguma festa do Halloween que tem um envolvimento espiritual? É uma brincadeira, não é? Tem algo espiritual por trás disso? Bom, hoje eu vou te ensinar sobre esse assunto, porque eu tenho um princípio de vida. Eu tenho um princípio quando se fala de educação de filhos. Eu ensino para você e você ensina para o seu filho, porque a responsabilidade de criar filhos, de ensinar no caminho que deve andar, são dos pais. Então se você for falar qualquer assunto com seu filho, sobre desenho, sobre festa, seja lá o que for, você precisa conhecer aquilo que você está falando. Por quê? Porque você tem que falar na linguagem deles, também isso é importante, mas também conhecer o assunto, para não falar besteira. Muita gente sai falando besteira e os filhos, entra por aqui, sai por aqui. Porque ele sabe que aquilo que está sendo falado não tem nada a ver com o assunto. Você consegue entender isso? Então, primeiro ponto importante para você: saiba o que você vai falar com o seu filho. Conheça o seu mundo, conheça aquilo que ele está falando, e aí você vai conseguir falar com ele e ele vai escutar você. E é claro, você não pode ter o extremismo, mas você precisa conversar com ele de um modo equilibrado. Pessoal, antes de eu entrar no assunto sobre Halloween, tem algo muito importante que nós devemos prestar muita atenção e a gente precisa falar sobre isso. Em primeiro lugar, a primeira missão dos pais é estar construindo uma identidade cristã nos seus filhos, tá? Porque é através da identidade cristã é que nós vamos tomar as atitudes da nossa vida. Se sou cristão, eu tenho uma atitude. Se não sou cristão, eu tenho outra. Se sou cristão, alguns assuntos são importantes para mim. Se eu não sou cristão, tanto faz. E tudo que eu for falar aqui só vai fazer sentido se eles realmente souberem quem são diante do Senhor, diante da palavra de Deus, se eles se reconhecem como cristãos. Sem essa base, muitas coisas perdem o valor. Porque se eu sou cristão, eu tenho um tipo de vida, se eu não sou cristão, eu tenho outro tipo de vida. E essa construção na vida da criança como uma identidade cristã, ela é formada por valores éticos, morais e espirituais que os pais passam para os seus filhos através das suas experiências com eles. Então você precisa ser cristão em casa, não é só na igreja. Você precisa passar conceitos éticos, morais e espirituais para o seu filho em todo momento que ele estiver com você, porque a primeira Bíblia que ele vai ler é a sua vida. Então vamos para o nosso assunto, que é Halloween. Bom, como é que eu vou conhecer o que é Halloween? Como é que eu vou saber o que é Halloween? Se você mostrar um site cristão para o teu filho, certamente ele vai dizer: ah, mãe, eles falam isso porque são cristãos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de mostrar o que é Halloween em sites que falam sobre Halloween, que não são cristãos. Porque assim, retira essa questão, é preconceito, ele está dizendo isso porque é pastor. Então eu te convido para estar vendo comigo na tela o que realmente é Halloween em sites não cristãos. Então vamos para o site UOL para verificar o que realmente é Halloween. Esta é uma matéria que não é cristã. Então o que ele diz aqui? Dia das Bruxas, uma data tão marcada por filmes, crenças e costumes que acaba por ser lembrada apenas como mais uma oportunidade de fazer uma festa fantasia. Porém,
não é um dia que surgiu simplesmente para se divertir. A cultura que deu origem ao Halloween remonta aos tempos mais antigos e a culturas ancestrais. Então, não é apenas um dia que seu filho vai colocar uma fantasia, vai brincar, vai pintar o rosto. É muito mais que isso. Continua comigo aqui, vem. Continuando a matéria, diz assim, abre aspas, bruxos chamam esta data pelo nome celta Samhain, que significa o fim de um ciclo. É quando celebramos os ancestrais e, ao mesmo tempo, nosso ano novo litúrgico. Fecha aspas. Quem é que disse isso? Está aí na matéria, Claudinei Pietro, um dos maiores representantes da Wicca do Brasil. Ou seja, a bruxaria é uma religião. A bruxaria tem um envolvimento espiritual. E Halloween está dentro de uma data específica e especial da bruxaria, conforme a Wicca no Brasil, através do Claudinei Pietro disse. Então você talvez não conheça aí a bruxaria. O que é bruxaria? Eu nunca vi. Talvez você tenha visto e não saiba. É a Wicca, mais conhecida hoje como Wicca, aqui no Brasil. E aí, continuando a matéria, diz, segundo ele, o Halloween é o momento onde o véu que separa o mundo dos homens e o mundo dos deuses fica mais fino. Ou seja, existe uma ligação espiritual. É o pastor que está dizendo? É um site cristão? Não, é um site que não é cristão. São eles que estão dizendo. E a matéria continua. Todos os simbolismos relembrados na data comemorativa têm ainda que, indiretamente, origem nessas crenças. A abóbora com cortes em formato de rosto, por exemplo, eram iluminados com velas em seu interior para afastar os maus espíritos. Já os doces oferecidos durante o famoso gostosura ou travessura são uma referência às oferendas. Então tá aqui. Quando seu filho também vai buscar doces, e aí ele diz gostosura ou travessura, ele está se fantasiando de um espírito, dentro de um princípio do Halloween, dentro do princípio espiritual do Halloween. Não sou eu que disse, é o site que não é cristão. A abóbora que você vê lá com o rosto também tem uma história sobre o Jack. Jack era um cara que morreu e nem foi para o céu, nem foi para o inferno. E aí ele ficou perambulando pela terra. Halloween não é brincadeira. Tem uma ligação espiritual. Você consegue entender isso? Outra coisa interessante é que as pessoas dizem assim, Wicca não é uma religião. Veja aí, site Brasil Escola. E eu peguei sites simples, hein? Não fui nem em sites de bruxaria. Mas tá aí, a Wicca é uma religião neopagã, centrada na veneração da natureza e na magia. Os wiccanos acreditam na dualidade da divindade e praticam rituais como sabás e esbás. Pronto! Além disso, eles têm também, não um deus, mas uma deusa. É a deusa que comanda todas as coisas. Então, pessoal, essa informação é importante para você entender que Halloween não é uma brincadeira somente de colocar a fantasia na criança e vamos lá, e vamos pular e vamos brincar. Vamos para uma outra informação importante sobre o Halloween, de um site de bruxaria chamado Darkside. Segundo a cultura pagã, é durante o Samhain que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos se torna mais fino. E na tradição celta, a data também marca a morte do deus que se sacrifica para se tornar a semente do renascer, ou seja, do novo ano, e a palavra Samhain significa sem luz. Tá aí o significado do Halloween, para você conversar com o seu filho. Tem a base para que você possa conversar com ele. Eu quero pontuar uma coisa muito importante para você pai e para você mãe. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Ninguém pode interferir na educação espiritual do seu filho. Tá bom? Guarde isso. Ninguém pode interferir na educação espiritual do seu filho. Ninguém tem o direito de falar o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. E eu tenho o direito, e você tem o direito, de mostrar ao seu filho a sua regra de fé e prática através da sua profissão de fé. Eu não preciso aceitar nenhuma prática espiritual contrária à minha regra de fé, contrária àquela que eu coloquei para a minha família,
para os meus filhos. Nenhum professor, nenhuma escola, nenhum diretor, ninguém pode obrigar o seu filho a participar de uma festa que vai contrariar a sua fé, ou seja, a sua prática de fé, a sua regra de fé. Mesmo que eles acreditem, mesmo que eles digam que não tem nada de espiritual. Eu vou dar uma orientação jurídica no final desse vídeo. Fica comigo até o final e já se inscreve para receber vídeos como esse. Mas vamos lá. Você acabou de saber o conteúdo espiritual que o Halloween tem. Então, o que o Halloween tem? Halloween tem contato com os mortos, que na palavra de Deus é necromancia. Você tem um mundo espiritual, a ligação espiritual do mundo dos vivos com os mundos dos mortos, e faz parte de um calendário de uma religião chamada Wicca, que é a bruxaria. E aí você tem, então, parâmetros para conversar com seu filho. Beleza? Você tem que levar ele a entender o que a Bíblia diz. Agora, como é que eu converso com meu filho? Eu levo ele a entender o que a Bíblia diz sobre bruxaria, sobre feitiçaria, sobre necromancia, que é a ligação entre o vivo e o morto, que é proibido pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre bruxaria? O que a palavra de Deus diz sobre necromancia? O que a palavra de Deus diz sobre ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos? Entendeu por que a identidade cristã é muito importante? Agora eu vou conversar com os pais. Eu não sei qual a idade do seu filho. Então vamos começar do pequenininho. Seu filho for pequenininho, bem pequenininho, você pode conversar na linguagem dele. Você vai falar da seguinte forma: filho, será que o papai do céu gosta de fantasma? Será que o papai do céu gosta de monstros? Será que o papai do céu gosta de levar susto? E você pode até citar: será que o papai do céu gosta de feitiçaria? E você pode dizer: não, o papai do céu gosta de alegria, o papai do céu não gosta de fantasma. E sabe aonde está escrito isso? Aí você pega a Bíblia e mostra para ele, ó, é aqui, na palavra de Deus. E aí você reforça desde pequenininho uma identidade cristã. Como? Sabe o que é isso, filho? Bíblia. E Bíblia é a palavra de Deus. Bíblia é a palavra de... Deixa ele repetir. Faz várias vezes isso com ele. Isso você está ensinando seu filho no caminho que ele deve andar. Agora, tem muita criança que pensa que nesse dia vai ser um dia diferente, não vai ser um dia que ele vai sentar, fazer lição, mas eles vão brincar, vão se vestir, vai ter uma fantasia. É algo diferente. Isso chama a atenção da criança, com certeza. Agora a pergunta é: você não pode fazer algo diferente na sua casa? Você também pode fazer algo diferente na sua casa. Você pode até juntar as mães aí da igreja, se você tiver condições. Se você estiver em casa, eu não sei, mas você pode fazer um dia de piquenique com essas crianças. Você pode fazer um dia onde eles podem vestir uma fantasia, sei lá, de Jesus, dos apóstolos, sei lá. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que você pode fazer um momento diferente nesse dia, dentro da sua casa. Levando também um momento gostoso. Faz um lanche, não vai fazer brócolis, pelo amor de Deus, mas entrega um lanche, faz um piquenique com ele. Senta, filho, vamos fazer um piquenique, compra aquilo que ele gosta, sei lá, Danoninho, ou Quick, Nescau, um lanchinho, faz o lanchinho dele, senta com ele, come com ele, faz o dia diferente. Conta uma história bíblica, de vez em quando ele escutar histórias de fantasma lá na escola, ele vai escutar uma história de vida, restauração, milagre, transformação. E isso marca a vida da criança. Agora, se seu filho sabe ler, a estratégia é levar ele para a palavra de Deus. Levar ele a ler o que a Bíblia diz sobre feitiçaria, bruxaria, necromancia. Você conversa sobre Halloween, você vai falar sobre as práticas do Halloween e depois você vai dizer: você sabe o que a Bíblia diz sobre o Halloween, sobre a necromancia, sobre a bruxaria, sobre a feitiçaria? E aí você pede para ele ou pegar a Bíblia dele, se ele tiver, ou ler na sua própria Bíblia. E eu vou citar 3 textos para você, onde você pode levar o seu filho a ler sobre esse assunto. Você pode pesquisar
também outros versículos sobre o assunto e mostrar para ele. Mas o mais importante é ele ler com seus próprios olhos e ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então vamos lá, vem comigo, a gente vai ler sobre isso. Então você pode levar ele para Deuteronômio 18, versículo 9 a 13, que diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. E aqui você explica a história, que Deus resgata o povo do Egito para uma terra prometida e pede para que não tenha nenhum tipo de prática espiritual, dessas práticas espirituais, no meio do povo dele. Vamos para outro texto bíblico que você também pode levar o seu filho. Apocalipse 21, versículo 8, que diz: mas os covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí você pode fazer a pergunta para o teu filho: percebeu, filho, que no céu nós não teremos ninguém que faça feitiçaria? A feitiçaria não é aprovada por Deus. E aí você também pode levar para Levíticos 19, versículo 31, que diz: não recorram aos médios, nem quem busquem ou quem consulte os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pronto. Está aí 3 textos que você pode levar o seu filho a ler e conversar com ele. E aí você pergunta: se na Bíblia diz para a gente não se envolver com feitiçaria nem bruxaria, se os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, como a palavra de Deus diz e como nós cremos, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, você acha que o Halloween é uma festa que você, filho, como cristão, pode participar? Leva ele a entender a responsabilidade de participar de algo que Deus pede para você ficar longe. Pronto. É assim que você vai ensinar seu filho. É assim que você vai conversar sobre Halloween com o seu filho. Agora vamos à dica jurídica que eu prometi para vocês. Vamos pensar em um caso que a escola quer obrigar a criança a participar de uma festa junina, Halloween, ou seja lá o que for. Uma festa que tenha cunho religioso. Ela pode? Não. Vale nota? Não pode. A nossa Constituição Federal nos garante o direito de dizer não. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 6, estabelece o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. E o que isso significa? Que a escola não pode violar o seu direito religioso, nem obrigar o seu filho a participar de nenhuma atividade contrária à sua fé. Conseguiu entender? Além disso, lá no artigo 18 dos direitos humanos, eles gostam de usar os direitos humanos, vamos usar também. Diz o seguinte: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino da prática, pelo culto e pelos ritos. E o artigo 26, inciso 2 da mesma Declaração dos Direitos Humanos determina o seguinte: presta muita atenção. Os pais têm prioridade de escolher o gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Pronto. Você entendeu? Em resumo, o nosso ordenamento jurídico dá total fundamento para que os pais digam não a essas programações. Guarda isso na manga, se precisar usar, use. Ninguém pode obrigar o seu filho a participar de uma programação que vai contra a sua fé. Gostou desse vídeo? Foi muito importante para você? Compartilha com os amigos da igreja, com as mães, com os pais da igreja. Compartilha, deixa seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal, tá bom? Que você vai ter vídeos como este. Clica no sininho para receber aí um aviso quando eu
for lançar outro vídeo aqui, colocar o vídeo aqui no canal, você vai receber uma informação aí na telinha do seu celular ou no seu computador, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, tamo junto, até o próximo vídeo.